Muito obrigado você que é nosso convidado, nosso visitante, está aqui conosco. Eu gostaria de levar uma prosa, bater um papo com cada um de vocês, mas está difícil acontecer da gente poder fazer isso, tão presencialmente, sem máscara, mas vai chegar a hora. Você também que nos acompanha aí pela internet agora ou em outro momento, em qualquer lugar, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Muito bom, no começo do ano nós refletirmos sobre as possibilidades. Todo mundo que começa ano novo, está pensando em um curso novo, em uma formação nova, um trabalho novo, ou um orçamento novo, né, sem dívidas. Todo mundo pensa nisso. É natural, é saudável que todos nós nos coloquemos diante do ano que está entrando, porque nós temos uma caminhada longa aí, não é? Muito tempo em 2022. E o meu desejo, qual é o teu desejo para 2022? Eu quero ter um coração quebrantado e reto diante de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho necessidades familiares, eu tenho necessidades emocionais, como você, eu tenho necessidades financeiras. Todos nós temos várias necessidades. Mas se eu for escolher a melhor, se eu for falar daquilo que trata mais o meu coração, daquilo que me dá existência e vida, claro que eu tenho de falar da própria pessoa de Deus. Tudo em mim me empurra para Deus, ao mesmo tempo que me atrai para Deus. Eu estava ali atrás das cortinas, orando e dizendo: Senhor, é inexplicável, desde a eternidade o Senhor nos escolheu. Mostra você para você assim, faz assim, ó. Faz assim, faz assim. Você sabe que a Bíblia diz que na eternidade Deus escolheu você? Isso não é demais? Isso não é demais? Você vai reprovar no vestibular, não vai passar na entrevista, vai falar com a garota, ela vai dizer não, ou com o rapaz, ele assim, não corresponde. Várias coisas irão acontecer, e já aconteceram. Mas é maravilhoso olhar para a eternidade, saber que Deus escolheu você, Deus me escolheu. Isso reposiciona a nossa vida, diga sim ou não. Isso não reposiciona a nossa vida, a nossa autoestima, nosso sentimento de valor, sim ou não? Deus me escolheu antes da criação de todas as coisas. Isso mexe comigo, mexe com você, sim ou não? Claro, eu sou um super vencedor por causa desse amor de Deus. Então eu tenho de desenvolver relacionamento com Deus, ficar de bem com Deus, não para receber as coisas de Deus, mas para eu estar como aquela criança que levanta de manhã, mas assim no olhinho, o dia já chegou e ele fala assim: vou para o quarto do meu pai e da minha mãe. E aí ele corre lá e ó, tchum, entra lá no meio dos dois, e os dois falam assim: ô filhinho, ô filhinha, é isso aí. Essa é a minha comunhão com Deus, é o que eu quero a vida toda. E no ano de 2022 não tem nada melhor do que viver a intimidade com o Senhor. E por isso, eu tenho que olhar para aquilo que agrada o meu Deus. Aquilo que torna o coração do meu Deus voltado para mim. Não que eu o conquiste, porque Ele já me conquistou primeiro. É a questão de eu manter a comunhão com Ele. Quando eu digo à minha esposa, eu te amo, ela fala assim, eu também te amo. É isso. É essa reciprocidade, essa troca de afetos. Com Deus a mesma coisa. Tem uma irmã que já falou assim, ó, tá vendo, o pastor falou. Eu falo te amo, você tem que falar, no mínimo, eu também. Não é? Mas, gente, a nossa relação com Deus, ela depende de estarmos em intimidade e com um coração quebrantado diante de Deus. É um coração humilde, um coração que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, um coração que volta atrás e diz, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz no Salmo 51, que vamos estudar hoje, por cima, que há um coração quebrantado, Deus não despreza. Se você em algum momento fala assim, Senhor, será Senhor, será que o Senhor me recebe? Será? Tenha certeza que através de Cristo, Deus já recebeu você. E um coração quebrantado, Deus jamais desprezará. Então para 22 eu quero isso. É ter um coração quebrantado e reto diante de Deus. Falando dessas coisas, eu queria lembrar para você que nos meses de fevereiro e março agora,
nós vamos enfatizar exatamente isso, a busca de Deus. Fevereiro e março é um tempo para muita oração e vida no Espírito. Se isso soa estranho para você, bom, oração eu sei o que é, mas o que é vida no Espírito? É a vida do Espírito Santo fluindo em nós, é avivamento, é reavivamento, é retomada, é fogo do céu no nosso coração. Fevereiro e março, nossa igreja vai estar imersa nisso, com vigília toda semana, como o pastor Marcos já falou, lives de manhã, de tarde, de noite, nós teremos pessoas aqui no palco, falando das lives, participando. Então todos nós somos convidados para começar bem o ano, com oração e vida no Espírito Santo. Quem topa esse convite, diga: eu topo! Amém! Eu confio que Deus vai fazer grandes coisas, porque estamos sinalizando que nós precisamos demais do nosso Deus. O tempo é difícil, gente. Você fica olhando no YouTube, vídeo A, vídeo B, vídeo C, ideologia A, B, C, tudo aponta para desespero. Mentira é verdade, verdade é mentira, você não sabe onde está a razão, com quem está, você tem medo de se posicionar, porque você pode incorrer em erro, estar sendo massa de manobra. Há um tempo difícil, com certeza, e eu quero buscar, meu Deus, em Deus eu tenho segurança. Em Deus o meu homem interior se fortalece, em Deus as minhas forças são renovadas, e eu rumo para fazer a vontade de Deus. É isso aí. Então eu quero ter esse coração quebrantado. Desejo muito que você também o tenha. E não é nada especial para ninguém. É a vida que Deus propõe para todos nós. Desde que nos criou, Deus deseja um homem e uma mulher quebrantados, desenvolvendo relacionamento e intimidade com o Senhor. Dentro desse quadro, eu pergunto a você. De vez em quando alguém fala: mas pastor, pode? Pastor, como pode? Pastor, como que dá para entender uma pessoa que peca, que erra voluntariamente, que sabe que está errando, mesmo assim depois chega para Deus com uma cara de pau, pede perdão e Deus perdoa? Bom, que muitos pecam eu sei, inclusive eu. O apóstolo Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. Que todos chegamos diante de Deus, eu sei. Com cara de pau já há uma qualificação diversificada, não é? Tem gente que chega com o coração quebrantado e tem gente que chega com cara de pau mesmo. Ainda hoje, durante essa semana, eu vou te falar de como alguém chega a Deus com uma tremenda cara de pau que você não acredita. Mas se eu chegar a Deus em sinceridade de coração, claro, Deus perdoa, Deus esquece. Deus lança os nossos pecados longe de nós e nos dá a libertação. O salmo que vamos estudar hoje é o Salmo 51. E ele é chamado de um salmo penitencial. Lembra a penitência? O que é penitência? É o fato de você pagar com alguma coisa pelos erros, pelos pecados cometidos. Penitência. Por isso, o salmo é penitencial, é Deus ouvindo o rei Davi, fazendo pedidos e rogando em favor da sua vida. Na penitenciária, já que o pastor Marcos mencionou, nós temos trabalho há mais de 20 anos lá na penitenciária. E lá há muito penitente, sabia? Porque quem está na penitenciária está lá para pagar penitências, penas. Agora acredite se quiser, tivemos o testemunho desse homem aqui. Há pessoas lá no presídio, penitentes, penitenciários, que por terem tido consciência do seu pecado, pedido perdão a Deus e terem ganho o perdão de Deus, estão lá entre grades, pagando a sociedade pelos seus erros, mas já estão mais livres do que você e eu, quando mantemos culpa, erro, pecado na nossa vida. Tem gente andando aqui por essas calçadas mais preso do que quem está em segurança máxima. Porque o pecado nos aprisiona mais do que o sistema penitenciário. Por isso, para eu ter um coração quebrantado e reto diante de Deus, eu tenho que enfrentar o meu pecado. E você tem que enfrentar o seu pecado. Pecado não é algo cultural. O pecado é uma transgressão diante de Deus.
Pecar é errar o alvo, é fugir daquilo que Deus aprova e a vida abundante para a qual Deus chamou a você e a mim. Eu queria, logo nessa introdução, dar a você, eu ia dizer um truque espiritual, mas não é um truque espiritual. Pode funcionar para alguém como um truque espiritual, mas é um princípio espiritual, que é o princípio da respiração espiritual. Você e eu estamos aqui sem pensar no nosso sistema pulmonar, todo o sistema respiratório. Nós não estamos nem lembrando que ele existe, mas estamos aqui, inspirando e expirando, trazendo oxigênio, ar puro e devolvendo aquele que não serve. O princípio da respiração espiritual é esse: é colocar para fora o que não serve e colocar para dentro aquilo que traz vida. Se eu pequei, eu preciso colocar para fora o pecado, porque ele não serve, ele me prejudica, ele me mata. Então, se eu pecar, imediatamente, como acontece na respiração, devo confessar e jogar pela confissão para fora aquilo que estava poluindo o pulmão da minha alma, o pulmão da minha existência. Deu para você entender? Você inspira o que precisa e expira o que não serve. Então, eu olhando para mim, ali atrás das cortinas, como já fiz em outro momento aqui, como já fiz na minha casa, eu compareci à presença de Deus e cheguei expirando, confessando o meu erro, o meu pecado e abandonando todo tipo de pecado que eu conheça sobre mim mesmo. E quando eu então confesso o meu pecado, coloco para fora o que não serve, aí o meu pulmão se abre para o novo, a minha alma se abre e eu recebo: Senhor, muito obrigado pela certeza do perdão. E aí eu estou com o pulmão cheio de graça divina. É isso aí, respiração espiritual. Não espere para confessar o pecado no final da semana durante o culto. Sabe por quê? Você vai levar uma vida muito pesada, eu vou levar uma vida muito pesada, carregando a semana toda pecado, culpa, preso em grades, estando livre, até chegar no momento público para receber uma oração. A gente não faz isso. Você pecou? Imediatamente. Repete essa palavra comigo: imediatamente. Pecou? Então, imediatamente vai a Deus e confessa, põe para fora o pecado. Senhor, pequei, tem misericórdia de mim, seja o pecado que for. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou: preciso falar com o pastor, estou desesperada para falar com o pastor. Pastor, o senhor não acredita, mas sem razão nenhuma, porque eu não tenho nada contra o senhor, sem razão nenhuma. Eu olhei para o senhor uma hora e tive absoluto ódio do senhor. E eu estou carregando isso por meses. Pastor, como pode? Como pode? Eu não tenho nada contra o senhor nunca fez nada contra mim, mas eu olhei para o senhor e senti ódio. E isso está comendo a mim por dentro. Aí eu fui muito grato, abracei aquela irmã, acolhi a sua dor. E ela fez uma pergunta que me ajudou a responder à situação dela. Ela disse: pastor, eu busco a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu procuro ser correta. Por que é que eu estou sentindo isso? Eu falei: minha irmã, a boa notícia é que todos nós estamos em luta, em batalha espiritual. E a irmã não deve se culpar por sentir o que sentiu, sem ter causa, mas levar a Deus. A irmã está sendo tentada. Lembre-se que Jesus, sendo perfeito, santo, filho de Deus, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ele foi tentado 40 dias e não pecou. Então, ser tentado não significa estar em pecado, mas estar em batalha. E quando a irmã vem me procurar para abrir o seu coração, em nome de Jesus, primeira coisa, irmã, a irmã está liberta disso em nome de Jesus. Não tenho qualquer rancor, sentimento, tristeza por aquilo que a irmã está me dizendo. Especialmente porque a irmã não menciona nenhuma causa que eu tenha
tido para com a irmã para feri-la. Se eu não feri, se eu feri, eu quero saber, para pedir perdão. Não, pastor, o senhor não fez nada. Falei, então, irmã, a irmã está liberta em nome de Jesus. E ela tinha passado meses sofrendo daquilo. Olha só. Então, o diabo quer que você e eu tenhamos uma vida de mendigos espiritualmente. Carregando pano velho, saco sujo, fedendo pelas ruas da vida. Quando na verdade Deus nos quer, junto com Ele. E como eu mencionei, na cama do papai e da mamãe há espaço sempre para o filho e para a filhinha amada. É lá que nós devemos estar. O Salmo 51 trata disso. Trata de 4 temas. Que são a petição, a confissão, a restauração e a consagração. Presta atenção. Petição é pedir. Confissão é confessar. 3, restauração é ser restaurado, ganhar restauração. E 5, consagração. A palavra consagrar significa separar, separar para Deus. Então nesse salmo, você e eu vamos nos deparar hoje com 4 temas, 4 práticas, 4 atitudes, para tomarmos posição hoje, no começo do ano, para vivermos uma vida aos pés do Senhor, no colo do Senhor, na cama do Senhor, na intimidade com o Senhor. Salmo 51. O princípio espiritual é respiração espiritual. Exala pecado pela confissão. Inspira a graça e o perdão divino. E sai para a vida, sai para celebrar, sai para a galera em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então tá bom. O Salmo 51 nós vamos lê-lo agora. Só que antes de ler, eu vou tomar mais tempo para explicar por que é que ele foi escrito. Havia um jovem, um adolescente em Israel chamado Davi, pastor de ovelhas, um artista, um compositor, tocava para o Senhor, gostava de adorá-lo. E a Bíblia diz a respeito dele, sabe o quê? Davi tinha o coração segundo a vontade de Deus. Era um homem que agradava a Deus. Deus declarou, ele me agrada. Isso saiu da boca do profeta Natã, quando rejeitou o primeiro rei de Israel, Saul, porque ele desobedeceu a Deus. E Saul, então, recebeu a dura palavra do profeta Natã, dizendo, ó, Deus rejeitou você por causa do seu pecado. E Deus escolheu um outro homem, segundo o coração dele, Deus, para ser líder, para ser rei em Israel. Então, irmãos, a carta de apresentação de Davi, o jovem, o pastor, o compositor, depois o rei, o grande líder, ela é sensacional, um homem segundo o coração de Deus. Aí vem aquela pergunta que eu fiz no início, como pode? Esse Davi pecou horrivelmente contra Deus. Lá no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulos 11 e 12. Você tem uma história que vai ler depois em casa, com paciência e vagar. Eu vou falar muito rápido. No tempo em que os reis deviam estar na guerra, Davi não foi para a guerra. Decidiu ficar no palácio. Vou tirar um dia de folga. E estando no palácio, de tarde, ele passeando no alpendre, lá olhou e viu uma mulher tomando banho. No seu coração desejou-a. Como ele era o rei, pegou um dos seus servos e falou, ó, busquem aquela pessoa para mim. E resumindo a história, como o texto reduz também, ele acabou se envolvendo intimamente, cometendo adultério com ela. O nome dela é Batseba. Mas e o marido dela? Urias. Urias era um dos mais nobres guerreiros do Davi, acredita? A Bíblia fala dos 30 valentes de Davi, que não são 30. 30 é uma maneira genérica, como nos anos 90, nos anos 80, você está generalizando uma porção. Então, os 30 valentes, na verdade 38, tinha lá dentre eles Urias. Onde estava o marido dessa mulher enquanto ela estava tomando banho e o rei a possuiu? Ele estava na guerra.
lutando por Israel e pelo rei. Veja só. E então, Davi peca contra aquela mulher. O que acontece? Ela engravida. E ela manda dizer, olha, sujou. Estou grávida. E o Davi então vai de mal a pior, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí ele começa a ir além. Então ele disse, como é que eu vou me safar dessa? Boa ideia. Chama Urias da guerra para me dar notícias da guerra. E chega Urias, dá o seu relatório, mas o propósito de Davi é mandá-lo para casa para quê? Para tomar um banho gostoso em casa, ir para sua cama e dormir com a sua mulher. E aí, supostamente, ela cobriria o erro do adultério. Por quê? Nascendo uma criança seria natural, porque o marido dela manteve relações. Acontece que Urias dá o relatório, e o Davi diz, agora vai para a tua casa, cara, aproveita essa noite de folga. E o Urias não foi, sabe por quê? É emocionante. Olha a consciência de Urias. Ele diz, não posso fazer isso. O nosso povo está em guerra lá nas portas da cidade de Rafá. Grande batalha. A arca do Senhor, aquele elemento onde estavam as tábuas da lei, que representa a presença do Senhor, a arca do Senhor está lá em tendas. E os soldados que estão lutando pela nossa nação estão lá em tendas. Olha o preço que se está pagando. Como que eu vou, de livre consciência, desfrutar os prazeres da cama com a minha mulher? Não vou. E ao invés de ir para casa, foi para a casa da guarda, onde dormiam os guardas, dormiu com eles. Descansou ali. Davi ficou sabendo disso, piorou. E agora? Aí ele decidiu dar um porre em Urias. Falou, Urias, não volta para a guerra ainda não, mais um dia de folga para você, e é comigo. Chamou Urias para um banquete e deu-lhe. O que prova que no Antigo Testamento não se tomava suco de uvas, mas vinho mesmo. E aí ele ficou alegrão, e ele ficou alto, não ficou? Então ele falou assim, agora ele vai para casa, ele nem vai ter consciência, se fez ou se não fez, então não tem problema, cobre o meu pecado. Mas Urias, ainda que bêbado, dormiu nas redes também ali próximo, juntamente com os guardas do rei. Ele não foi para casa. Ou seja, o coração de Davi só está descendo, você está vendo? Primeiro, no tempo que os reis estavam na guerra, ele não estava. Ficou no palácio. Aquele dia de folga pode ser uma praga na minha vida ou na sua vida. Quando a gente vai para a internet, quando a gente vai para os palácios, para os alpendres, a gente pode ir para a morte, meu amigo. Ninguém acorda de manhã e fala assim, acordei, mas estou com a vontade de cometer um adultério hoje. Não. A nossa mente vai sendo levada. E aquela ociosidade, ao invés de estar na batalha, na guerra, então fez com que ele entrasse por esse caminho terrível. E agora, o homem veio, não dormiu com a mulher, bêbado, não tem como justificar. O pior vai acontecer. Então, o Davi fala assim, eu vou ter que matar esse cara. Olha só. Quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. É esse homem que agora está maquinando terrivelmente o pecado, a maldade. E aí ele diz, olha, não vai ter jeito. Chamou Urias, falou, olha, eu quero que você leve esse bilhete para o seu capitão, o Joabe, que está lá na frente de batalha. E aí, isso é muito triste, ele escreveu, Joabe, coloca Urias bem lá na frente, para ele ser alvejado e morto. Olha o pecado, foi progredindo, agora já está envolvendo Joabe como testemunha. Por que será que o meu rei quer que Urias, um dos seus valentes, um dos seus nobres, morra? E aí, Urias recebe aquilo, geralmente como os reis faziam, selavam,
Quer dizer, ele foi com a própria sentença de morte, ele foi o portador, ele foi o mensageiro da sua própria sentença de morte. O homem segundo o coração de Deus só está descendo. E não deu outra. O capitão obedeceu, Urias foi morto, e aí vem o recado do comandante: olha, deu tudo certo. E falou ao mensageiro: se o rei perguntar mais detalhes, você diga, olha, e é importante dizer, o valente do rei Urias acabou morrendo na batalha. E aí quando Davi ouviu aquilo do mensageiro, internamente ele falou assim, ó, resolvi o problema. Quando que cometer adultério resolve problema? Como que permanecer no erro, e ir ocultando, escondendo e piorando, resolve alguma coisa? E quando tirar uma vida, vai resolver qualquer coisa. Mas o coração, que está cheio de pecado, está cheio de veneno. Então ele usa de disfarces, de camuflagens e de evasivas, de desculpas. E quando ele ouviu, o teu servo Urias também morreu, sabe o que ele disse? Que pena, a guerra é assim mesmo, a espada não escolhe quem vai morrer. Mas ele tinha escolhido. Não foi a espada do adversário, foi fogo amigo. Foi fogo do seu próprio Senhor. Então essa história é terrível. E a Bíblia não esconde, a Bíblia não tampou o sol com a peneira. Aqui está, 2 Samuel 11:12, para a gente ver como é que é o ser humano. Salomão também foi filho de Davi, o homem mais sábio antes e depois dele, diz a Escritura. Mesmo assim, Salomão também errou, pecou contra o Senhor e adorou ídolos, sabia disso? Tudo isso mostra para mim e para você, que em 2022, eu sou muitíssimo vulnerável. E se eu marcar bobeira, eu vou dançar. E Deus tem um propósito de me dar uma vida abundante, uma vida de qualidade. Uma vida que vale a pena ser vivida. Onde nem todo o dinheiro do mundo é tão bom quanto a aprovação do meu Deus. Em todos os relacionamentos muito importantes, há um melhor, que é o próprio relacionamento com Deus. Então depois dessa saga toda, o Davi tomou Batseba como sua esposa, levou-a para o palácio, casou com ela. Então teoricamente ele falou assim, ó, foi difícil, mas afinal está resolvido. Não está resolvido. Deus estava em compasso de espera, aguardando o arrependimento, que não veio. Por isso eu comecei essa palavra, dando a você hoje um princípio da respiração espiritual. Pecou, confessa imediatamente. Pensou na mente, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito o pecado da minha mente. Cobiçou, Senhor Jesus, eu rejeito a cobiça no meu coração. Falou mal de alguém, Senhor Jesus, tem misericórdia. Confissão imediata, respiração espiritual. Exala pecado, confessa pecado, inala, inspira graça e perdão de Deus. É disso que esse salmo trata. Então, a petição, a confissão, a restauração e a consagração é o que nós desejamos com base nessa história. Nós vamos ler agora o Salmo 51, que retrata os sentimentos de Davi ao ser confrontado. E como é que ele foi confrontado? O mesmo profeta que foi levantado por Deus para dizer você é rei, foi chamado para dizer você está em pecado. Sabe como foi? Através de histórias. O Antigo Testamento e Jesus fala de parábolas e se contam muitas histórias, fica fácil da gente entender. Um dia no palácio do rei chega Natã, meses depois. E então ele diz o quê? Havia dois homens, um rico, muito rico, e um pobrezinho. O rico tinha muito dinheiro, muitas posses, muitos animais. Criação sobrando. E tinha o pobre, coitadinho. Só tinha uma cordeirinha. Você já viu
cara que, infelizmente, está na rua, puxando carrocinha, catando papel, e tem um cachorrinho, e ele recebe um sanduíche, e metade ele dá para o cachorro, e metade ele dá para ele, quando não dá inteiro, que eu já vi também. Então, um pobrezinho e um muito rico. E o muito rico recebeu visita, e falou, preciso receber bem, vou fazer um banquete para ele. Olhou para aquele imenso rebanho que tinha, falou, dá uma dosinha de matar um, né? Pega daquele camarada, o cara só tinha uma, pobre só tinha uma. Pega a cordeirinha dele. Pegaram a cordeirinha do pobre, fizeram um banquete para o visitante. Quando Davi ouviu essa história da boca do profeta Natan, ele se irritou e falou, esse cara é digno de morte, olha o que ele está fazendo. Esse cara, além de morrer, precisa pagar 4 vezes mais o mal que ele causou. E aí o profeta Natan falou assim, esse homem é você. Esse homem é você. Você é rei, eu te dei propriedades, eu te dei bens, eu te dei pessoas que se servem, eu te dei mulheres, era do contexto da época. E você foi roubar a mulher do teu servo. E aí Davi cai em si. E é muito importante que o Salmo 51 seja então lido agora para você entender que depois dessa história, temos aqui oportunidade de pedir perdão, de confessar pecado, de ser restaurado ainda, de consagrar a sua vida para continuar sendo uma bênção. Vamos ler o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Para aí. Então, é a petição. Ela começa dizendo, tem misericórdia de mim. Ninguém pode entrar na presença de Deus para dizer glória a Deus, sem antes falar, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, segundo a riqueza da tua misericórdia, a fidelidade e amor, não segundo as minhas obras, nem o meu merecimento. E aí ele continua. Versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, está diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que reprovas. Ele não alisou, pecado é pecado. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim. Desde que me concebeu a minha mãe, eu cresci, desde criança dei demonstração de que sou pecador. Sei que desejas a verdade no meu íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo, alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele foi ferido no seu corpo por causa do seu pecado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, estável, inabalável, contrito. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, porque voltar é muito importante. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, eu fui homicida. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua depois disso aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria ao Senhor. Mas sacrifícios que agradam a Deus são um espírito
quebrantado, quero isso em 22. E um coração quebrantado, quero isso em 22. E contrito, eu quero isso em 2022. Ó Deus, não desprezarás. Um coração contrito, um coração arrependido, Deus não despreza. Por tua bondade, faze Sião, Sião é a cidade, prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Como eu te disse, na história já aprendemos o que Deus quer sobre nós. Na introdução eu já disse, a chave para lidar com o nosso pecado é a respiração espiritual. É confessar, é receber perdão, ser restaurado e celebrar a vida nova. Aqui estão 4 atitudes. Primeiro, petição, você precisa pedir. Tem gente que acha que não deve pedir perdão. Por quê? Eu pequei tão feio, eu fiz coisa tão errada, como que Deus vai me perdoar? Não vou pedir perdão. Esse é o erro que Satanás lança no coração da gente, fazendo com que a gente se sinta o que a gente é, feio no pecado, ridículo, abominável, recusável. Mas Romanos capítulo 8 nos diz, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, glória a Deus! Quando Cristo morreu lá na cruz, Ele morreu e Ele disse uma frase, está consumado. Na sua língua, tetelestai, que significa está quitado. O que é que está quitado? O meu pecado, o seu pecado. Quando Cristo morreu na cruz, os meus pecados passados, presentes e futuros já foram cancelados, aleluia, isso é maravilhoso. E não é porque até o pecado de amanhã já foi pago pelo Senhor, que eu vou falar, então vou pecar numa boa. Não, eu quero ter comunhão com o meu Deus, eu quero ir para o colo do meu Deus, eu quero ir para a cama do meu Deus. Quer intimidade com meu Deus. A minha alma se alega em Deus. Deus criou a minha alma, por isso a minha alma só encontra descanso nele. Nenhum programa dessa vida, nada dessa vida, dá alegria, a sustentação, a vitória que eu tenho, quando eu estou em comunhão com o Senhor. Petição, pede, tem que pedir. Se você pecou, está com vergonha, pede, e não ore assim, Senhor, eu peço perdão pela multidão dos meus pecados. Não. Ele disse, derramei sangue. Estou pedindo perdão pelo homicídio. Ele deu nome ao seu pecado. Ele apelou para a multidão das misericórdias. Então, quando você pecou contra a sua mulher, contra seu marido, seja contra quem foi, dê nome ao seu pecado. Diz, Senhor, eu pequei fazendo isso, isso e isso. Não adianta dizer, pastor, Senhor, o meu temperamento, a minha formação, a pressão. Não. Se você tem que dar glórias a Deus, comece pedindo perdão pelo seu pecado. Nomeie o seu pecado, enfrenta o seu pecado. E não só isso. Não adianta eu confessar o pecado, pedir perdão pelo pecado e não mudar de conduta. Porque a palavra de Deus me diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que não deixa, esse jamais prosperará. Então, antes de dar glória a Deus, faça o seu pedido, como eu faço o meu. Senhor, tem misericórdia de mim. Segundo, confesse. Lá em 1 João nós lemos, se, esse se significa uma condição. Se eu confessar, acontece. Se eu não confessar, não acontece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga glória a Deus. Essa palavra confessar, se confessarmos, é a palavra homologel, cuja raiz também é usada na palavra homologar. Temos aqui advogados, gente que trabalha com lei. O que é homologar? É ratificar, é entrar em concordância. Quando eu entro em concordância com Deus de que eu pequei, e não fico dando voltinha, eu falo, eu pequei, o meu pecado é esse.
aí eu estou confessando. Aí eu tenho condição de ser atendido pelo Senhor. Ele diz assim: se eu confessar e o Senhor me purificar, torna-me mais alvo do que a neve. Aqui no Brasil nós não temos neve, senão algumas demonstrações rápidas lá no sul, é ou não é? Mas para você entender aqui, eu diria assim: lava-me, Senhor, e eu ficarei mais branco do que a polpa do coco. Você abre o coco assim, você já viu aquele branco? Você já viu aquele branco? Ele é inigualável. Eu quero ser polpa de coco, lavado, perdoado, fresquinho, cheiroso. Depois de pedir perdão, e depois de entrar em concordância, confessando o meu pecado ao Senhor. Se eu não crer na graça de Deus, eu não posso ir à frente. Restauração. O texto diz então, que ficando mais alvo do que a neve, eu estou purificado, eu estou restaurado. E uma vez eu estava saindo de um velório num cemitério, e quando saí, um homem começou a conversar comigo, estava bem vestido, e falou assim: pastor, eu não concordo com algumas coisas que o senhor falou lá na frente. Me chamou a atenção, né? Perdão, o que foi? Ele falou: não, é porque vocês falam muito dessa questão de que Deus perdoou. Eu não concordo com isso. Eu falei: bom, acho que não é tanto uma questão de a gente concordar. Deus decidiu perdoar. Ele falou: não, mas eu acho errado. Eu sou juiz. E o meu trabalho é analisar casos em que criminosos erraram, transgrediram e precisam ser penalizados. E aí eu atribuo a pena. E seria inadmissível, depois de tudo isso, eu declarar que o cara está perdoado. Ele tem que pagar a pena. Eu disse: eu entendo o seu raciocínio do ponto de vista humano, mas eu queria chamar você para o sobrenatural. Porque Deus, entendendo que jamais conseguiríamos pagar os nossos pecados, nem que levasse milhões de anos, Ele declarou que apesar de não sermos justos, Ele nos declarou justos através de Cristo. Quando Cristo morreu, Ele pagou pelos nossos pecados. Ele falou assim: é aí que eu não concordo. Eu acho que tenho que pagar pelos meus erros. Eu falei: mas o senhor não precisa. Não, mas eu acho que é justo. Então, pedir é necessário para quem tem consciência da sua limitação. Ninguém vai arrancar Deus do seu trono e ser mais justo do que Deus. Ninguém vai, com a sua vida, agradar suficientemente a Deus. Então essa restauração é importante. Quando o pecado não é confessado, o salmista diz: eu quero ouvir de novo os cânticos de alegria, e menciona: e os meus ossos exultarão, os meus ossos que foram moídos por ti, falando para Deus. Ele está falando que o corpo é o que se chama enfermidade psicossomática. O pecado espiritual já afetou a mente, o emocional, a psique dele, e o corpo recebeu já esta notificação, e o cara está doente. Há enfermidades que provêm de pecado não confessado. Não entre enfermo em 2022 por causa de mágoa, ressentimento, negativa de perdão. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para o perdão. Eu tenho um amigo pastor e uma jovenzinha tinha acabado de entrar da universidade, alegria da família. Não sei se filha única, não me recordo. Mas começou a ter alguns problemas. Começou a ter dificuldade na fala, depois dos movimentos, e acabou numa cadeira de roda. Travada completamente. Médicos, exames, análises, especialistas, nada de solução. E a família integrada na igreja pedindo oração, oração, oração. Chegou um momento em que foram a conversar com esse meu amigo pastor. Levaram a menina pela cadeira de roda, assim. Quando chegou lá no gabinete, para uma conversa, o Espírito Santo falou para o meu amigo pastor: pergunta se ela já perdoou o primo dela.
Isso só pode vir do Espírito Santo, né, gente? Ninguém, não foi anamnese, não foi análise do caso. O Espírito Santo soprou. Quando meu amigo fez a pergunta, aquela moça começou a chorar. E ela arfava, o ar sumia. E ela chorou compulsivamente. E ali, ela abriu. Seu primo havia ferido o seu coração demais. E ela não conseguia perdoar. Estava doente. E ali ela foi levada novamente à graça de Deus. A graça, a misericórdia que você e eu precisamos, gente. E ali ela declarou o perdão dela. Além de pedir perdão ao Senhor, declarou perdão para o seu primo. Ela saiu andando daquele gabinete. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Ela saiu andando, liberta. O pecado é um hóspede folgado, mas eu quero vida abundante. E em 2022, eu quero um coração quebrantado e reto para oferecer ao meu Deus. É petição, é confissão, e é restauração. Ouvir de novo. Júbilo, cântico, alegria da salvação, voltar ao primeiro amor. Por último, consagração. Versículos 15 a 19, não vou estender, fala da consagração. Depois disso, Senhor, desta tua misericórdia derramada em meu favor, me perdoando. Eu quero anunciar isso a outros transgressores, outros pecadores, para que eles também se voltem para ti. E aqui está o valor do testemunho. Quando um homem ou uma mulher, um jovem ou a senhora sobe aqui e dá o testemunho, e fala do que aconteceu, como errou, como pecou, se Deus lhe dá liberdade, vontade, desejo, ela está liberando graça sobre as pessoas. Conheci um homem que diz assim: eu não gosto desse negócio de crente por causa dos ex. Na igreja só tem valor quem é ex. Ex-bandido, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo, ex. A igreja valoriza muito os ex. E quem nunca errou, não valoriza. Irmãos, não há quem não erre. Há quem encubra os seus pecados. Há quem pense que a sua vida agrada a Deus por seus esforços. Que tristeza alguém crescer, viver na igreja e se achar justo aos seus próprios olhos. Terá uma grande decepção ao ouvir: não te conheço. Como não? Membro da igreja, ativo, tantos anos, isso, não te conheço. Porque não aceitou o favor da cruz. A cruz foi um detalhe. Foi algo, uma informação histórica, ilustrativa. Não. Se eu não tenho consciência de que o pecado que habita em mim, ele só pode ser perdoado por Jesus, e todos somos necessários, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não tem jeito. E então, quando eu passo por esse processo, eu posso me consagrar ao Senhor. Uma vez aqui nesse batistério, aqui no nosso lado direito, na frente, tem um batistério. Uma moça me deu uma lista. E ela falava de coisas horríveis que praticou. E ela disse: eu gostaria que o senhor lesse para todo mundo ouvir. Porque eu não tenho vergonha nenhuma. Porque Jesus me transformou. Aquilo ia chocar demais a família daquela moça e pessoas que não conheciam aquele passado. Então eu, representando a igreja, eu recebi, eu entendi, abençoei, liberei perdão para ela em nome da nossa comunidade. E falei: nós não precisamos, filha, porque já não há mais acusação contra você, porque você está em Cristo Jesus. Então não demos aqueles detalhes. É isso que todos podem ter. Depois de serem restaurados, a consagração. Ela consagrou ali a vida dela a serviço do Senhor. E ela disse: agora eu vou contar a outros. E o texto fala de sacrifícios. Então Davi fala que Deus não se agrada dos sacrifícios que são feitos nos rituais, que eram feitos naquela ocasião.
E ele mesmo sabia que Deus se agrada sim, e que foi Deus que instituiu os rituais sim. Só que ele entendeu algo profundo, que o primeiro sacrifício não é morto, é vivo. A gente se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O animal que morria era sinal da expiação, mas muito melhor, é o sinal da graça, marcando alguém que diz: eu não mereço, mas fui perdoado, completamente restaurado, e me consagro ao Senhor. Eu queria perguntar a você: você quer em 2022 ter experiências assim, de aprofundar a sua vida com Deus, de crescer em graça, em sabedoria, pedindo, confessando, sendo restaurado e consagrando? Tome uma posição hoje. Há várias áreas na sua e na minha vida que podem ser consagradas a Deus, utilizadas melhor. Você tem dons, tem talentos, tem recursos financeiros, tem bens, e nós temos uma oportunidade imensa de, na nossa família, dos nossos relacionamentos, amigos, projetos sociais da igreja, campo missionário, nós temos tantas oportunidades para você consagrar a sua vida a Deus, dizendo: Deus, eu estou presente. Aliás, deixa eu te contar. Meditando no Senhor, numa dessas manhãs, eu me deparei com um salmo que diz, lindo demais. Salmo não, com Jó. Jó também falou, Salmo também falou, mas era Isaías. Que o Senhor conhece as estrelas todas e as chama pelo nome, uma a uma. Imagina o sistema solar, as galáxias todas. Deus sabe todas, conhece todas pelo nome. E o texto diz que Ele as chama pelo nome, e sabe o que elas dizem? Presente. Eu chorei. Dizer presente me lembrou meu tempo de escola, ainda pequeno. Quando a professora lia meu nome e eu dizia: presente. Ora, se a criação de Deus responde presente, estou aqui por tua graça, misericórdia, pelo teu ato criativo poderoso. A minha vida, um planeta, uma estrela não peca, mas eu peco. Por que não dizer presente, Senhor? Eu pequei, mas estou aqui, com petição, com confissão. Me restaure e eu me consagro a Ti. Usa a minha vida, porque o Senhor é o único dono dela. Entre em 2022 assim, com uma nova disposição. Você pode dar tanto, você tem tanto para oferecer, e Deus tem tanto prazer em usar os seus filhos que foram restaurados. Faça isso, tome uma decisão, faça alguma coisa, se envolva, se comprometa, se deixe usar pelo Senhor.